com base num livro, no nosso primeiro livro que nós escrevemos, Prélio dos Cânticos. Um livro que nós escrevemos ainda quando estávamos lá, em Campo Grande, e louvado seja Deus pela vida do pastor Marcos, nosso pastor, que trabalhou conosco com as ilustrações deste livro. E é um livro assim que com muitas informações voltadas para a música. E nós tivemos a intenção de desenvolver trabalhos fracionados, porque como se tratam de muitas informações, então nós elaboramos aí uma série de e-books que foram extraídos de lá. Então, nem tudo que está aqui, nem tudo que está no livro vai estar aqui. Assim como coisas novas também que estão aqui, não estão no livro. Durante o desenvolvimento desses e-books também o Senhor foi trazendo acréscimos. Então, foi algo bem interessante. E o Senhor quer mostrar para nós, assim, através destes estudos, que o inimigo, ele é muito sutil. Ele é muito sagaz, ele é sorrateiro, envolvendo aí muitas infiltrações do maligno em diversas áreas da nossa vida. Então, vamos usar como exemplo aqui a música. E aí, claro, nas outras artes, em outras áreas, você pode buscar o Senhor discernimento para entender de que forma o inimigo também pode se infiltrar. Seja na dança, seja no teatro, seja no cinema, seja em qualquer área, em qualquer arte, seja no desenho, seja em qualquer arte. Então, nós temos esse trabalho aqui, é o nosso segundo e-book que foi desenvolvido. Deixa eu voltar aqui. Sutilezas malignas nos elementos musicais. No domingo passado, nós tratamos sobre a parte histórica. O inimigo foi se infiltrando desde a sua queda, visto que a música foi originada nas regiões celestiais. Lemos aí Ezequiel 28, Ezequiel 14 e outras passagens, Jó 38. Então, o inimigo, com esta sabedoria, ele foi contaminou a terça parte dos anjos e também contaminando a humanidade. Então, muitas sutilezas malignas ocorrem nos elementos musicais. Nós vamos tratar aqui sobre essa influência espiritual, as tríades espirituais das trevas, as principais potestades que atuam nessa área da música, as palavras, o poder das palavras, a estratégia inaudível do infrassom e também como vencermos uma batalha que, por vezes, é até inaudível, né? Então, nós vamos tratar um pouco sobre isso hoje. É uma influência espiritual? Muitos perguntam, né? A música é algo natural, algo que foi criado pelo homem, mas nós precisamos discernir que a música, ela foi criada por Deus. Então, nós tivemos aí uma citação do nosso pastor Marcos, que ele disse assim: justamente pela dificuldade que cristãos modernos têm em discernir as realidades espirituais e contaminações que entram sorrateiramente nas casas e igrejas, está mais do que na hora de entendermos o papel da música na adoração. Importante essa menção do pastor Marcos, porque, de fato, no decorrer dos séculos, nós percebemos uma dificuldade enorme, as pessoas usam a expressão nada a ver para muitas coisas, e por conta desse afastamento, dessa insensibilidade, falta de sensibilidade no Senhor, o inimigo vem se infiltrando. Alguém levantou a mão? Pode falar. Assim, irmão, consegue aumentar um pouquinho? Consigo, só um pouco. Melhorou? Perfeito, obrigado. De nada. Então, o louvor, ele precisa acontecer de uma maneira genuína, em espírito e em verdade. Nós temos uma vida, essa vida precisa exalar o quê? Uma adoração aprazível ao Senhor. Oi? Um louvor, uma adoração como um incenso perfumado. As nossas vidas precisam exalar esse incenso perfumado. E nós, quando buscamos o Senhor, nós
o Senhor ele quer ministrar as nossas vidas, os nossos corações, quer trabalhar em nossas vidas. Toda canção entoada, ela reflete no mundo espiritual, ela vai repercutir no ambiente. Uma adoração. Essa adoração ou é para Deus ou ela vai adorar o diabo. Não existe neutralidade, não existe meio termo, visto que, novamente, a música ela tem uma origem espiritual e por conta disso ela tem muito poder. Para quem ainda não viu domingo passado, nós colocamos um pouco sobre isso, o poder da música. A música ela é poderosa. Nós vamos expor um pouquinho aqui de que maneira o inimigo vem atuando para exatamente se infiltrar, porque ele sabe que a música é poderosa. Quer comentar algo? Pode ir. Todo cristão, inclusive aqueles que usam da música, eles estão sujeitos a receber todo tipo de influência do inimigo. É uma coisa muito sutil. Então, se os ministros do altar estão suscetíveis a receber tal influência, que nós olhamos ao redor todo um sistema babilônico para corromper toda a humanidade, imagine, né, as pessoas que não têm esse discernimento mais apurado na música. A humanidade, ela é movida. E se ela estiver vulnerável a essa situação da influência, né, do inimigo, ela é manipulada. Então, a humanidade, ela vai se inclinando para a iniquidade, e no caso dos servos de Deus, eles se inclinam para o caminho da apostasia. O caminho da apostasia. Então, nós vamos avançando aqui, passou um pouquinho, né? As ardilosas influências da secularidade. Nós trabalhamos no domingo passado de que esta música secular que muitos falam hoje, ela teve uma origem. Essa origem foi lá em Jubal, lá da linhagem de Caim. O inimigo, desde o princípio aqui da humanidade, foi incutindo todas esse conhecimento da música na linhagem de Caim. Jubal foi o pai dos que tocam harpa e flauta. E isso foi prosseguindo nas gerações posteriores. E isso vem continuando na musicalidade atual. Existem elementos naturais, sim, elementos naturais, como a letra, os instrumentos musicais, os acordes, mas por meio delas existem interveniências, influências não naturais, que são espirituais. Então, o músico e principalmente o ministro do altar, ele sofre influências do inimigo se ele não estiver atento em comunhão com Deus. O que sabemos e percebemos através da palavra é que o Senhor, ele deseja procurar adoradores. Então, a adoração envolve uma vida e não se trata apenas de cânticos. Vamos fazer uma adoração aqui. É uma expressão equivocada, porque a adoração é uma vida que exala um incenso perfumado ao Senhor, seja nos seus afazeres, seja lá onde você estuda, lá onde você trabalha, com as suas palavras, com o seu gesto, com a sua vida, você transmite uma adoração ao Senhor. E como podemos produzir algo de valor eterno no reino do céu, se os elementos que usamos nestes louvores e tudo mais têm influência, estão suscetíveis a receber influências da secularidade, do inimigo? Nós precisamos entender a revelação através do Espírito Santo. Algo que Davi fez. Ele saiu do sistema. Aquela expressão que nós encontramos, se não me engano, no Salmo 89, e que o próprio Senhor declarou ali: achei a Davi. O Senhor quer achar os verdadeiros adoradores. Assim como ele achou a Davi, aquele que de fato se separou, saiu do sistema. Ele deixou ser movido pelo Espírito para produzir os seus cânticos, produzir uma vida de verdadeira adoração ao Senhor. Pode falar. Davi tinha, né, essa adoração, essa vida de adoração, louvor, né? E ele também dançou diante do Senhor, né? A gente vê a arte aí, né? A dança, uma dança de alegria diante do Senhor, né? Então, você vê a gente estava falando não só da música, mas da dança, né? Algumas coisas que o irmão citou. Aí, quando o irmão falou sobre o Davi, eu lembrei, né? Que ele dançou diante do Senhor como uma forma de
agradecimento, de alegria por terem a arca ali com eles, né? Exato. E ele tem a figura de Davi aponta para o profético, né? Então, os cânticos, os salmos, tem muito apontamento profético. A dança também é profética. Lembrando aqui a dança de Manaim, por exemplo. Ela é profética, ela aponta para algo vindouro. A região celestial. Então, os cânticos, eles precisam exalar a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Os cânticos, eu estou falando aqui, os cânticos nas congregações em si, infelizmente, elas tendem a seguir uma tendência de mercado que muitos chamam de mercado gospel, né? A forma de cantar, a forma de montar as progressões harmônicas, as melodias e tudo mais. As pessoas tendem a olhar as tendências do mercado gospel, entre aspas, muitas aspas aqui. E aí, eles produzem cânticos para o quê? Atender a um público. Porque o público procura algo semelhante. Perceba que o sistema já entrou de uma forma tão sutil e as pessoas não percebem. E o que nós precisamos entender? Os cânticos precisam exalar o propósito do Senhor para o hoje e principalmente para o que vai acontecer nos dias vindouros. Tem que ser profético. Tem que declarar para a libertação de muitos. Qual é a próxima festa? A solenidade bíblica. Trombetas. Trombetas trata do quê? Arrependimento. Trata do quê? Despertamento. Posicionamento. Se colocar diante do Senhor. E, infelizmente, muitos não conseguem perceber o propósito do Senhor para a vida daqueles que têm os talentos nessa área do louvor, da música, para a igreja, de despertar a igreja. Muitos estão ali focados apenas em seguir uma tendência. E isso é o quê? Parte de uma sonolência, um esfriamento, de um entorpecimento que o próprio sistema causa. Nós precisamos combater o inimigo, combater a iniquidade, combater o avanço da apostasia. E isso traz o quê? Resgatar a verdadeira sã doutrina, resgatar a visão daquela igreja primitiva, forte, poderosa em Deus. Perceba que existe uma diferença, um afastamento, existe um abismo dos salmos que eram tocados naquele tempo de Davi, de Salomão, com os cânticos de hoje. Então, é realmente algo que nós precisamos atentar. Conforme lemos aqui, né, nós tratamos aqui de Isaías, capítulo 14, o inimigo, ele usa essa soberba, ele usa o som de suas violas para debilitar o que? Todas as nações da terra. Satanás, ele era o querubim da alta hierarquia na região celestial, e ele manipulava espiritualmente. Ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. E com essa mesma sabedoria, ele está debilitando todas as nações. Jamais se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombetas. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Apocalipse 18, do 22 ao 23. Tem muitos ganchos aí dos profetas que nós encontramos no livro de Apocalipse. Essa parte aí que fala da grande Babilônia vai pegar alguns ganchos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Existem menções lá nos profetas que fala dessa meretriz, dessa envelhecida entre as prostitutas, a mãe de todas as prostitutas, a mãe de Oholibá, aquela que de fato usa de suas artes para entorpecer a humanidade. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. E essas feitiçarias, linkando com música, com arpistas, músicos, flautistas, quando nós entramos na história, percebemos que a música era muito utilizada, e até hoje são utilizadas, né, as músicas, em rituais pagãos, rituais, né, satânicos, muitas coisas. Por quê? A música ela é de fato poderosíssima.
E ela é utilizada assim para o entorpecimento. Tem os cânticos das sereias, que muitos filmes usam isso, e de fato existe um fundo de verdade naquilo que os filmes estão apresentando. Agora vamos falar aqui um pouco dessas tríades espirituais. Existem muitos demônios atuando através deste entorpecimento das nações. Vamos elencar aqui 3 potestades essenciais aí. Lê para nós aqui essa citação. Muitas vezes, as poesias criadas pelas culturas pagãs usavam da imaginação para produzir algo fictício, longe de sua realidade, buscando atingir os níveis espirituais de seus deuses pagãos. Prédio dos Cânticos. Então, a exploração da arte laica. O que é laica? Aquilo que é separada do culto a Deus. Aquilo que se afastou da adoração a Deus. Foi muito potencializada pela cultura grega. Comentando novamente aqui acerca do 4º animal de Daniel 7, aquela besta terrível, ela tinha garras de bronze. E o bronze na estátua de Nabucodonosor vai apontar para a Grécia. Então, a besta, ela usa garras de bronze, ou seja, o entendimento, a sabedoria grega, a filosofia, a arte, inclusive a música, que os gregos desenvolveram para tragar as nações, tragar a humanidade para si. Os pensamentos, a psicologia, né? E tantas outras artes, a farmaqueia, vamos entrar em outros âmbitos aqui, o teatro, a arquitetura, tudo. O inimigo se utiliza desses mecanismos para tragar a humanidade, incutindo na mente de muitos o humanismo, por exemplo, o egocentrismo, a projeção humana, que é uma característica que originou no querubim ungido caído. Ele quis se colocar no lugar de Deus. Ele se ensoberbeceu. O orgulho dele. Isso é transmitido também por estes mecanismos de influência da filosofia grega e de tantas outras coisas que foram realizados pelo sistema através desta cultura grega. Principalmente o viés pitagórico, Pitágoras, aquele que influenciou na geometria, na matemática e a música também. Os modos gregos que fundamentou toda a musicalidade moderna. Novamente trazendo aqui, né, aquilo que foi falado no domingo passado, a música ela possui 7 escalas. 7 graus de uma escala, em uma determinada nota. Por exemplo, a escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. 7 apontando o quê? Para a perfeição, apontando para algo que Deus criou. Deus criou a música, de fato. O inimigo vai lá, distorce tudo e vai usar a seu favor, para que a adoração seja distorcida e trazida para si. Então, o inimigo utiliza a própria humanidade, a cultura grega, por exemplo, para fundamentar muitos conceitos esotéricos, conceitos ocultos, o ocultismo, o orfismo, por exemplo, a magia, os cultos pagãos, e através da música, né, abrindo chaves para a abertura de portas espirituais, para a ação de demônios. Falei um pouco de Pitágoras aqui. Os povos pagãos, eles sustentavam um modelo utópico, ilusório. Não sei se nós falamos no último domingo, acerca de um animal mítico, que é Quimera. Quimera é um animal mítico da mitologia grega, né? Que ele tinha a cabeça de leão, uma parte, o rosto de leão, a parte da cabeça bode, as patas dele era como de tigre, e a cauda era uma serpente, era uma mistura, um misto de animais. Algo que, na era antediluviana, percebe-se que tinha conceitos, era um povo totalmente misturado com a iniquidade, com os anjos caídos. Era realmente um cenário muito difícil. A humanidade estava atolada na iniquidade. E nos últimos dias será como nos tempos de Noé. Importante atentarmos para isso. Que o inimigo hoje utiliza os mesmos
intentos da era antediluviana para incutir na humanidade pensamentos utópicos e ilusórios, emergindo os sentimentos, os pensamentos no campo da imaginação. E Quimera, ele traz essa questão da imaginação. Você é colocado nesse lugar utópico, imaginário, como se aquilo fosse de fato uma verdade. E o inimigo está o quê? Entorpecendo você, manipulando você espiritualmente para que você caia em ciladas, em armadilhas do inimigo. Não é à toa que muitos mecanismos artificiais, digitais, estão se desenvolvendo. Entramos aí no metaverso, as pessoas deixam a sua vida real de lado e entram numa vida totalmente digital, ilusória, imaginária, como se aquilo de fato fosse a sua vida. Ela troca a realidade pelo imaginário, pelo digital. Então, existem músicas que vão influenciando através de tristezas, melancolia, emoções. Isso acontece, eu não estou falando aqui de só músicas seculares, inclusive dentro das denominações, das igrejas, músicas que vão massagear o ego da pessoa, apenas fazer com que ela tenha suas emoções, ela vai chorar, mas não é uma ação do Senhor, é algo que de fato vai apenas causar na alma dela. Dentre essas diversas representações malignas, nós vamos enfatizar 3 pilares aí, tá? Que é Astarote, Mamon e Leviatã. Astarote, ela vai agir na imoralidade sexual. Muitas músicas vão instigar a humanidade para este lado da imoralidade sexual. De uma forma escancarada, mas também de uma maneira sutil. Não somente as pessoas adultas, mas também, principalmente, crianças. Porque qual é a vontade, o plano do inimigo? É arregimentar ao máximo pessoas para o seu exército. O exército da besta. E para isso ele vai alcançar também o quê? Crianças, jovens e adolescentes. A geração Z, os nascidos de 2000 para frente, representa a maior fatia da humanidade. Por isso que os nossos filhos, os filhos de muitos, são atacados pelo inimigo. E a necessidade de estarmos atentos com isso. Essa figura de Astarote, ela também tem outros nomes. Lilith, Astarte, Afrodite, na mitologia grega, dentre outros. O inimigo usa muito a música para seduzir as almas. O caminho da carnalidade, como muitas músicas, principalmente na mente de servos do Senhor. Outra potestade é Mamon. Mamon, ele tem uma carga de influência maligna na área financeira. Ele é tratado, inclusive, por Jesus como Senhor. Diz aqui, lê para mim aqui, fazendo um favor, essa parte aqui. Ó. Mateus 6,19? Essa estrofe aqui. Em Mateus 6,19, em que faz referência a um demônio chamado Mamon, exortando o povo que ninguém pode servir a 2 senhores, ou seja, é impossível servir a Deus e a Mamon. Este foi o único demônio no qual Jesus chamou de Senhor. Curiosamente, este teônimo também faz identificação ao deus Baal, cujo título honorífico pode ser traduzido para ele governa ou ele possui. Exato. A música, ela também carrega essa questão. Muitas pessoas, por conta deste sistema babilônico, buscam fundamentar, estruturar, compor músicas para ganhar dinheiro. É a preocupação de muitos. Infelizmente, até mesmo de pessoas que estão usando músicas para o louvor. Em muitas aspas de novo. Dentro do meio gospel, né? A gente vê também dentro do meio gospel as pessoas vendendo a música como um produto. É um produto para se beneficiar financeiramente. Exato. E, infelizmente, as músicas vão se tornando cada vez mais acessíveis para que o inimigo venha influenciar toda a humanidade. Vamos tratar agora um pouco do Leviatã. Aqui, trata-se de
para mim, é muito difícil lidar com o Leviatã. Leviatã é uma figura, nós olhamos ali no livro de Jó, características de Leviatã. Ele foi o animal, dentre todos os animais orgulhosos, ele era o maioral. A iniquidade, ela vem aumentando exponencialmente e implantando um sistema de governo em favor do egocentrismo, incutindo nas pessoas doutrinas humaníssimas. O amor próprio, o pedantismo. O que é o pedantismo? A pessoa achar que já sabe de tudo, está dominando um determinado assunto, e ela entra num lugar, assim, de engano, achando que ela está por cima, achando que ela tem domínio daquele determinado assunto, porque são muitas informações disponíveis, por exemplo, na internet, a pessoa se alimenta de todo tipo de informação e ela se acha pronta, ela se acha no expert do assunto. E muitos entram na questão espiritual, muitos, né, da Bíblia aí, e tem um pedantismo aí nessa área também, uma soberba, um orgulho muito grande. E isso vai alimentando o quê? Leviatã, dentro dessa pessoa. E é algo que é uma essência que foi originada em Satanás. Ele quis ser igual ao Altíssimo, ele perfeito tangedor. E isso foi transmitindo também na humanidade. As pessoas, você percebe alguém da música assim, nós já temos uma caminhada de muito tempo, né? 17 anos de caminhada assim nessa área. E realmente essa questão do orgulho, ela é muito forte. Muitas pessoas assim, elas quando entram no ministério de louvor, por exemplo, o grupo de louvor, o orgulho começa a tomar conta da pessoa. E se ela não lidar com isso, ela tende a sucumbir, a ser guiado pelo inimigo. São conceitos, ideologias nas culturas durante muito tempo de incentivar o que? A projeção humana, não só dentro das igrejas, fora das igrejas principalmente. Tem alguns sintomas aí que nós podemos identificar. Nós até colocamos aqui, ó. As pessoas preferem, né, performance do que uma genuína adoração. Essa característica, a pessoa ela quer pegar o solo ali de guitarra, já aumenta o som, e se ela não cuidar, aquela característica é um sintoma de que ela tem uma raiz de orgulho. Ministrações pautadas em tendências do mercado gospel, conforme eu já falei aqui. Preferir louvar em público do que no particular com Deus. A pessoa não tem uma vida de louvor com Deus no seu particular, ela só prefere o quê? Ela só pega o violão, só pega o instrumento, só canta quando tiver pessoas ali ao redor. Então, são características. E resistir às correções e instruções de líderes. Quando a pessoa ela começa a ser ali ministrada, né, Deus começa a confrontar ela resiste. Ela não aceita e ela sai fora, né? Então, o orgulho, ela revela uma característica antítese, destinada ao quê? À profanação. É uma das marcas da apostasia. Por que tratar dessa área? Porque, de fato, o inimigo ele vai se infiltrar. Leviatã é a característica daquele que entra sorrateiramente. As pessoas não percebem isso acontecendo. Influências malignas que podem entrar na mente das pessoas, entrelaçar nos elementos da música, usando o quê? De gatilho, de acesso para uma inspiração espiritual que não vem de Deus. Isso gera tanto engano, né? Gera tanto engano e muitos ficam nessa falsa convicção. Só que estão sendo manipulados, né? Estão sendo marionetes. Exato. Então, pessoas são usadas como marionetes do inimigo, ministros no estado de falsa convicção, quando, na verdade, estão sendo manipulados pelo inimigo. O assunto é um assunto difícil de compartilhar, mas nós, pelo tanto que a gente teve não só de experiência, mas de busca, né, no Senhor, nos fundamentos ali, históricos e fontes, nós percebemos que é um assunto importante que deve ser tratado entre os irmãos. Por exemplo, as palavras. A letra de uma música é um elemento da música, e que
é o mais fácil assim de discernir se aquela letra ela carrega ou não alguma coisa que está contaminada, né? Os elementos musicais são capazes de penetrar com eficiência e revelam um propósito espiritual que vai além daquilo que ouvimos. Existem muitas interveniências que podem acompanhar a música. Elementos naturais e não naturais. O executor, o compositor, ele é um catalisador de influências. O que é um catalisador? Aquele que absorve influências das regiões celestiais. Olha só a importância de estarmos atentos à voz do Senhor, sensíveis ao Senhor. Se o inimigo estiver se infiltrando para contaminar, nós teremos um aviso do Senhor. E assim, só para esclarecer, por que é importante a gente saber de todas essas coisas e saber que, por exemplo, o compositor, o cantor, né, aquele que está ministrando, ele recebe essa influência? Porque, de igual maneira, quando ele for ministrar sobre a nossa vida, nós também receberemos. Então, se alguém está recebendo e bebendo de uma fonte contaminada, ele vai derramar contaminação sobre nós. Então, por isso a importância de nós entendermos o que está sendo tratado aqui, porque às vezes parece que a gente está falando só para ministros de louvores, mas o conhecimento, a verdade do Senhor nos liberta em muitas áreas. É importante a gente ter esse conhecimento, porque isso vai fazer com que você também saiba discernir quando alguém for ministrar sobre sua vida. Que fonte essa pessoa tem bebido? Essa pessoa pode colocar a mão na minha cabeça? Essa pessoa pode declarar uma palavra sobre mim? Exato. Como que essa pessoa se encontra? Ela vai transmitir para você. E a palavra, ela tem poder. Tiago escreveu que com a palavra nós podemos bem dizer a Deus ou amaldiçoar alguém. Ou seja, a boca procede, da boca procede. Da mesma boca, bênção e maldição. Bênção e maldição. Uma palavra que você estiver ouvindo e você está ali recebendo, ela pode causar dano ou vai curar você. Importante entender isso. Tem estudos que nós pesquisamos que as pessoas elas proferiram palavras para um receptáculo com água, né? Sim. E aí e colocaram outros elementos ali e conforme as palavras que foram transmitindo ali naquele receptáculo, ele foi tendo uma forma. Foi fazendo formas, né? Foi fazendo formas. E as pessoas que declaravam só coisas boas tinham uma característica, né? Por exemplo, os alimentos, eles eram conservados mais. Em contrapartida, os alimentos que receberam palavras ruins, elas mofavam com facilidade. Então, são muitos testes que a gente percebe que a gente extraiu destas fontes para elaborar esses nossos estudos aí. Pode falar. Tem um estudo do japonês também, que ele fez alguma coisa semelhante, que ele pegava a água, né, e daí ele colocava sons, assim, por exemplo, eu não sei se eram palavras ou músicas que ele colocava, mas que depois ele pegava essa mesma água, por exemplo, só falando amor, 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 e daí ele pegava e colocava aquilo no microscópio, e daí por ali ele via que ela formava desenhos geométricos, perfeitos. E daí, quando ele colocava uma palavra ruim, aquilo ficava tudo desmontado. Né? Tudo quebrado. Então, a gente vê que, igual eu já falei no outro estudo, nós somos feitos com 70% do nosso corpo é água, né? Então, as frequências, conforme a frequência nos atinge, ela também pode trazer algumas reações, né, no nosso corpo. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Toda a criação de Deus foi originada pelas palavras do próprio Criador, o Logos de Deus, o nosso Senhor Jesus. Através dele, tudo foi feito. Sem ele, nada do que foi feito, né, se fez. Então, o inimigo, ele sabendo desse poderoso elemento criatório, através das palavras, ele tenta o quê? Usar armas de destruição, um contra o outro, macular aquilo que Deus criou, pessoas contra pessoas, um fogo cruzado, um contra o outro. Por isso que existe uma dificuldade enorme de lidar em comunhão, por exemplo, com algumas pessoas, porque o inimigo causa essa situação de pessoas usar palavras contra as outras, seja não só no falar, mas também nos pensamentos, no campo do pensamento, no coração.
E quando o coração está cheio, no momento oportuno, a pessoa vai e declara aquele dardo inflamado. Pode falar. Assim, só aproveitando, seria bom que os irmãos, numa oportunidade, pesquisassem também, já que a gente está falando sobre a frequência, né, que influencia, né? Dá uma pesquisada, não sei se alguns irmãos utilizam, né, na ignorância isso, os florais, ou medicamentos homeopáticos, mas que dê uma pesquisada para ver a origem, da onde veio a homeopatia, da onde que surgiram esses florais. Os irmãos vão se surpreender da onde surgiram isso, né? Então a gente vê sutilezas do inimigo, né, para tentar atacar a gente, e a gente vai muitas vezes, a gente já utilizou. Então, uma ignorância sem saber de onde surgiu. Então, para ver como realmente existe essa parte dessas frequências espirituais, elas atingirem os elementos, né? Por exemplo, os líquidos, a água, né? Ela já vem com a estrutura da água, já com aquelas palavras proferidas, né? Principalmente nos florais, que é tudo feito tipo uma feitiçaria ali, né? Florais de Bach, B-A-H. Então, a gente não deve utilizar essas coisas, porque através daquilo ali vai dentro do nosso corpo, e é bem sutil, né? No começo você pode até se sentir bem, mas daqui a pouco vai começar a entrar coisas na tua vida, através do teu corpo, porque você utilizou algo ali sem o conhecimento, né? Exatamente. Vamos entrar num outro elemento agora. Alguém levantou a mão? Marcos Miguel. Ah, tá. Pode falar. Graça e paz, irmãos. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas deu para pegar. Deu pegar um pouquinho. Interessante isso que o irmão Alexandre falou, né? A minha área é naturopatia, né? E eu não sabia disso. A questão do floral aí, na verdade, são coisas que eu venho aos pouquinhos, né? Venho sendo destrinchado, né? Essa questão, né? Eu nunca, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, né? Sobre essa questão, mas, assim, hoje em dia eu sou mais questionador, né? Em relação a tudo isso, né? Em relação a determinados... Na própria área de saúde, né? Tá muito em alta, né? A questão eu cheguei a comentar aqui já uma vez, né? Reiki e outras pseudoterapias, né? E envolve a questão espiritual, né? E que são, para muitos, né? Algo muito bom, né? Aquela as barras de acesso, né? E tantas outras, né? Que envolve questões espirituais, né? E eu particularmente não tinha esse conhecimento, né? Eu achava que a questão dos florais, né? Era algo, né? Vindo ali da própria, né, da frequência ali da própria natureza, né? Mas se bem que a gente não sabe ali, né? Com relação a que tipo de frequência que está sendo utilizada ali, né? De que forma isso vai estar interferindo, né? No nosso corpo, né? No nosso físico, no nosso mental, no nosso espiritual, né? E eu achei muito interessante aí, né? Essa questão que o irmão Alexandre colocou. Amém. Amém, irmão, é muito importante. A gente não sabia disso, sabe? Depois a gente foi pesquisando. Eu não lembro alguém que falou alguma coisa pra gente, a gente foi pesquisar na internet mesmo. E daí a gente descobriu de onde que tinha sido originado os florais, que eles falam que é do mestre Ascêncio, se eu não me engano. Ele era, desculpa, Eduardo Bach, ele era espírita. É interessante que a maioria dessas pessoas, né, na psicologia, né, desculpa interromper, são envolvidos com o ocultismo. Isso mesmo. Isso ninguém fala, né, pra gente, né? Alquimia, né? Isso. E falavam até que ele era Jesus Cristo, sabe? Eu vou tentar achar aqui o artigo aqui que fala bem, e daí eu mando no grupo lá. Pronto, se os irmãos puderem mandar no grupo, ótimo. Eu quero dar uma lida sobre. Tá bom. Eu queria só fazer essa parte de floral, essas coisas, né? Tipo assim, que se usa muito hoje, né? Para, sei lá, para acalmar. Tem esses óleos essenciais do terra, é isso que vocês estão querendo dizer? Homeopatia, tudo que é homeopático e mais os florais. Por exemplo, aqui em Curitiba tem homeopatia, acho que é Valdomiro Pereira. Isso. Né, que é bem conhecido. Uhum. Daí você vai descobrir quem foi ele, daí você vai descobrir que tem problemas. É a mesma coisa que o floral. No questão dos óleos essenciais, inclusive já ouvi falar, né? Tem um canal do YouTube, Terceiro Anjo, né? Daquele Walter Veit, né? Eu já ouvi falar sobre a questão dos óleos essenciais também, né? Mas a questão dos óleos essenciais, inclusive, eu uso, mas para uma questão, por exemplo, né? É muito bom, assim, para dor de cabeça, o óleo essencial de menta, né? Pois é. O princípio do óleo essencial é diferente.
cada gota do óleo essencial extraído ali equivale a 27 xícaras de chá. Exato. Então, tem um poder terapêutico muito grande. Aí já não é uma questão de... não é uma questão... De homeopatia, né? Homeopatia, né? Exato. A gente não pode sair demonizando tudo, né? Ah, tá. Por isso que eu falei, deixa eu perguntar para entender, né? Quais são esses óleos essenciais, né? Mas enfim, né? Sobre óleos essenciais, né? Eu particularmente não vejo como uma questão no floral. Floral envolve já uma questão mais de frequência, né? Como o irmão colocou, né? Não tem uma comprovação científica, por exemplo, né? Os óleos têm a comprovação científica porque tem o mesmo efeito, né? Que qualquer outro, né? Por exemplo, né? O copaíba, ele tem o mesmo efeito ali que o óleo vegetal, só que por via nasal, né? E aqui vai ter um efeito sistêmico, né? Por conta do óleo em si, né? Mas é diferente, um pouquinho diferente aí dos florais, né? Entendi. O Xande falou do Valdomiro Pereira. O Valdomiro Pereira, os produtos que ele vende é tudo por número, né? Cada um tem um código e você está falando da questão de óleos essenciais e tal. Uhum. A alquimia envolve misturar esse óleo com aquele óleo, com o fluido, não sei do que, com não sei o que, que dá aquilo que o cara quer que você acha que dá, né? Então, tem uma grande diferença entre a homeopatia, que é a criação autodidata ou de qualquer que seja a fonte, espiritual, uma criação de um produto configurado e destinado a te fazer sentir ou curar espiritualmente né? Diferente do óleo essencial. O óleo essencial, eu creio que se você, em casa, espremer 950 limões e tirar o óleo daquilo, para gerar uma colher de chá, é um super concentrado. São duas coisas totalmente diferentes. Beleza. Sim, justamente. Amém. Importante, né? Entender, conhecer todas essas questões. Como eu disse aqui no início, nós estamos tratando de música, mas isso abrange tantas outras áreas, tantas sutilezas que nós podemos discernir, enxergar, né? Então, é realmente muito interessante. Bom a gente levantar as questões, né, que a gente tem dúvida, né, que o Alexandre até orou, né, assim, às vezes uma pergunta que não é feita por vergonha, né, porque eu falei, será que eu pergunto, né? Mas é tanta coisa que o inimigo bota a mão que a gente nem sabe mais o que é certo e o que é errado, e a gente precisa orar e Deus, colocar diante do Senhor, né? Porque tá difícil. Tem gente que come ouro, né? Que nem o Ju falou. Tem gente comendo ouro, por causa o organismo nem tem bactéria e nada para o ouro e a pessoa come Ouro. Folhinha de ouro, porque a energia ao passar pelo corpo, daí aí já é magia, já, né? Exato. Por exemplo, tem não falou uma coisa, né? Tem lembrei aqui agora o humus, né? Não sei se os irmãos conhecem, né? É tipo um gancho de sal, né? Mas tem, assim, questões esotéricas, né? Os esotéricos usam disso, né? Com aquela questão, mas não é que é ouro monoatômico que chama, né? Isso não é ruim em si, entendeu? O problema é que existem às vezes também, né? O Satanás, ele tenta se apropriar daquilo, assim como, por exemplo, né? O arco-íris. O arco-íris não é algo ruim, né? É o símbolo do Criador, né? E aí, mas é usado, né? Atualmente, né? Por um grupo, né? Ali para poder. Então existe ele tenta sempre deturpar, fazer uma apropriação daquilo que não é dele, perverter. Eu acho que isso acontece muito, entendeu? E esse é um exemplo disso, né? Aí tem, por exemplo, questões que, por exemplo, né? Eu não sei se o irmão conhece a tal da orgonite, né? O orgonite, ele é usado para poder bloquear determinadas frequências, principalmente 5G, frequências de poluição eletromagnética. Só que ali dentro do orgonite, né? Geralmente eles fazem uma pirâmide, né? Eles fazem formato de pirâmide, ou seja, claro que poderia ser feito de qualquer outra forma. Aí cria-se ali um objeto com questões esotéricas, né? E aí acaba se levando para esse lado, que é um problema. A maioria das pessoas leva para esse lado. Traz uma coisa que traz um benefício, né? No sentido de bloquear determinadas frequências e que acaba, por muitos, né? Sendo usado como objeto de superstição, né? Para poder... como se aquilo fosse trazer uma proteção, né? Uma proteção divina, né? Então, ou seja, acertou o propósito, né? Justamente. E acontece muito, né? Hoje em dia, né? E aí o inimigo, ele perverte, né? Não, muitas vezes algo que não é mal em si, mas ele acaba se apropriando daquilo e a gente fica nessa dificuldade, né?
justamente por isso. Amém. É. Amém. E vamos entrar aqui, ó, uma questão bem interessante. Uma estratégia do inimigo no campo do inaudível. Os infrassons. Codificações podem se relacionar com certas cadeias sequenciais de frequências sonoras, frases melódicas ou rítmicas, geradas através de inspiração maligna sobre o músico. Todas as criações musicais, elas possuem essas frases. São frases melódicas, rítmicas, harmônicas. Então, elas preexistem no conceito musical. E elas precisam ser tratadas com muito cuidado. Por exemplo, quando um músico ele vai construir um riff, o riff é o quê? Uma frase melódica, por exemplo, de uma guitarra, um violão, ou seja, batidas rítmicas de percussão, por exemplo. Isso traz o quê? Traz uma influência e pode estar o quê? Contaminada. Então, nota-se que todas essas construções, elas possuem uma ordem técnica. São escalas, aí entra em questões técnicas, não precisa tratar aqui detalhadamente, né? E toda essa inspiração, ela vai repercutindo no ambiente. Ou ela vai contaminar, ou ela vai gerar edificação. Nós tratamos aqui acerca do pitagorismo, que existe uma influência aí da música, nas questões dos rituais, no esoterismo e tudo mais. Essas músicas que são manipuladas pelo inimigo, elas geram códigos para abertura de portais no ambiente espiritual, também conhecidos como chaves. E nós entramos, então, no campo das ondas sonoras. O homem, ele tem uma limitação na audição. Ele consegue ouvir de 20 Hz até 20 kHz. Acima de 20 kHz, nós chamamos de ultrassom. Tem aquele aparelho de ultrassom? Então, ele se utiliza de frequências muito altas para realizar o mapeamento ali do órgão, por exemplo. E existem as frequências de baixa, mais baixas, que nós chamamos de infrassom, abaixo de 20 Hz. Não existem, vocês até comentaram que existe uma manipulação de onda sonora para criarem os seus produtos. Exatamente isso. Muitas ondas manipuladas para atender a necessidade de alguém. O inimigo, ele é muito astuto. E ele se utiliza desse recurso, que está aquém da audibilidade humana, para abrir portais espirituais, causando o quê nas pessoas? Sentimentos ruins. Às vezes estamos num ambiente, está tudo bem, de repente parece que o ambiente muda. Quem já teve essa sensação? Puxa, tá aqui ambiente pesado, que difícil aqui. As duas mãos. As duas mãos. Por quê? Porque existem realmente, o inimigo está ali rondando aquele lugar. E ele se utiliza de frequências de ondas de baixa frequência para encontrar pessoas e se infiltrar nestas pessoas. Quando as pessoas elas têm essa sensação, esses sentimentos, ela se torna o quê? Vulnerável, ela se torna fragilizada. E se ela não conseguir lidar com isso, ela pode dar abertura para cada vez mais o inimigo minar ela ali. É uma dimensão assim que totalmente pernicioso, né? Pode falar, irmão. Essa frequência, ela tem que estar, por exemplo, para a gente poder sentir, né, essa frequência, seja ela boa ou ruim, ela tem que estar ali no local ou na pessoa, tipo assim, tem que estar tocando essa frequência sonora no local ou também pode ser através de uma pessoa, essa pessoa está transmitindo essa frequência? A frequência sonora, alguém mais levantou a mão antes de eu falar? Não, né? Bom, a frequência de infrassom, ela é facilmente expandida. Às vezes, a origem dessa onda pode estar lá em muitos metros, lá na esquina da rua. E essa frequência, ela vai caminhando e vai entrando nos lares, por exemplo. Isso acontece. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Terremoto. Os animais, eles têm mais sensibilidade do que o homem.
em algumas frequências de som. O homem está ali tranquilo, numa boa, de repente os pássaros voam, os animais fogem, os outros ficam agitados, passa um tempo, vem o terremoto. O que aconteceu? O terremoto, o impacto que ele causa ali, ele vai reverberar ondas de infrasom, de baixa frequência, e que os animais são capazes de escutar e de presumir que ali vai ter alguma coisa acontecendo de ruim. E o homem não percebe. Então, é algo muito interessante. O infrassom, ele percorre longas distâncias, quilômetros às vezes. O inimigo, ele sabe da importância do infrassom. E ele se utiliza disso para criar diversos sentimentos no homem. Como, por exemplo, irritação, dor, tortura, êxtase, diversos sentimentos. Existem muitos testes científicos no qual os cientistas se utilizaram de diversas ondas de infrassom para verificar como que as pessoas elas reagiam. Então, muitas pessoas tiveram sensação de depressão, efeitos visuais estranhos, sensação de ter a presença de alguém perto, medo de terror, excitação sexual, sentimento de estar em um lugar distante, distanciamento de corpos, pensamentos suicidas. Eu até, não sei se eu coloquei aqui, mas no livro do Prédio dos Cânticos, nós colocamos um exemplo de um filme que se utilizou de infrassom para causar pânico nas pessoas. É do diretor Gaspar Noé. O filme... Eu não vou falar o filme, né? Porque vai que alguém assiste. O filme é Irreversível? Acho que é isso. De Gaspar Noé. Ele declarou que se utilizou de infrassom, algo que é inaudível, colocou no filme para causar pânico, terror nas pessoas. Ou seja, as pessoas tiveram sensação de medo, de pânico e terror, não por aquilo que elas viram, mas por conta dessa manipulação sonora que entrou nelas. Por mais que eu não consiga ouvir, isso causa efeito em mim, nas pessoas que estão ouvindo. Alguém levantou a mão? Teve um caso, não me engano, no início da década de 90, na Califórnia, foi feito num cinema também, foi utilizado som de baixa frequência para fazer as pessoas consumirem Coca-Cola. Foi patrocinado, inclusive, pela Coca-Cola como um teste de mercado. E tinha sido alimentado aos redores do cinema a mesma proporção de Pepsi e de Coca-Cola. As pessoas que saíram a maioria das pessoas que saíram daquele filme, naquele dia, saíram e foram direto consumir o refrigerante da Coca-Cola, né? Então, e foi introduzido esse tipo de som, para induzir a pessoa a consumir determinado tipo de produto. Então, né, você consegue manipular o ser humano, você consegue, até mesmo animais, você consegue alterar o comportamento deles com o som, né? E outra coisa que eu estava falando para a Carol quando você estava falando, que é a hipnose. A hipnose não é o que você fala, e sim o tom do som que você usa para a hipnose. O cara pode falar um monte de baboseira, se ele conseguir pegar a frequência certa, na modulação certa, altera o tipo de pensamento da pessoa. Então, né, é muito fácil. Deve ser usado até hoje, né? Com certeza. Deve ser usado até hoje. A mensagem subliminar, visual e audível, né? Com certeza. As pessoas usam isso no filme, nas músicas. A gente tem fontes aqui no livro de um diálogo com o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, se não me engano. E eles se utilizavam destes mecanismos para atrair o público. É um entorpecimento mesmo. As pessoas elas ficavam ali entorpecidas, hipnotizadas, e aquilo ali atraía demais ali o público. E realmente são coisas assim que sai da esfera natural, entra no âmbito espiritual da coisa, né? O irmão Marcos Miguel levantou a mão. Eu lembrei aqui de um filme, né, que eu certa vez assisti, chamado O Mauritano, né? Tem como a temática, fala baseado em história real, né? Mas tem uma parte da cena do filme, né, que eles mostram escancaradamente, né, a questão do MK Ultra, né? É um projeto, né,
Inclusive, as televisões, elas nasceram desse projeto, né? Do MK Ultra, que é algo militar e tem como único intento de causar uma hipnose, né? De hipnotizar as massas, né? Manter as massas alienadas, né? É interessante no filme que ele mostra essa questão mesmo que o irmão falou aí, né? Na questão, eles usam das frequências, inclusive, para torturar ali, para estar torturando a pessoa, sons e frequência sonora ali no momento, né? É como se, na cena do filme, né? Eu creio que isso é algo, a realidade, né? Inclusive, alguns vão falar que é teoria da conspiração, mas existe agências, né, norte-americanas envolvidas nisso, e onde eles torturam ali a pessoas, né? Até que seja uma forma de apagar a memória delas, né? De mexer ali com questões, né? Onde vai, tipo, fazer uma lobotomia, né? Existia a lobotomia de maneira física e eles fazem de uma maneira através das frequências, né? Dos sons ali, das luzes também, né? Inclusive tem desenhos aí, né? Que são capazes de causar até epilepsia, né? E a epilepsia, biblicamente falando, né? Também tem a ver com a questão espiritual também, né? Então, acho que tudo isso está envolvido, né, nessas questões aí, principalmente nos nossos dias, né, do multiplicar da iniquidade, né, com relação eles utilizam essas frequências. Uhum. É isso aí, essas batidas repetitivas, que nós vimos muito em músicas técnico, né, como é que é? Técnico. Eletrônico, tem o iDozer, que as pessoas já começam a usar drogas, tem o mesmo efeito de drogas, para que a pessoa entre num estado de transe, de alienação espiritual, ela consome aquilo como se fosse realmente uma droga, e totalmente ali acessível, fácil, as pessoas, elas trocam todo esse risco que existe dos entorpecentes por um iDozer, que causa nela a mesma sensação de um elemento, cocaína, nicotina, Cocaína, a cocaína, maconha e tudo mais. Pessoas entram assim nesse estado totalmente assim de alienação, de transe, alienação espiritual. Pode falar. Eu ouvi, acho que um testemunho de um irmão também que ele era viciado em drogas, mas ele falou que quando ele ia nessas festas rave, na hora que ele começava a ouvir aquelas batidas, ali que ele tinha vontade de usar droga. Uhum. E daí, quando ele usava droga, diz que daí ele saía parecia que ele saía do corpo dele, não era mais ele. E e tinha que ser esse conjunto das músicas junto com a droga. Diz que ele entrava numa outra dimensão, assim, era algo terrível assim, que acontecia. E o iDozer é algo assim, audível, é algo que você coloca o fone de ouvido e você já está se drogando ali. Então, algo que o inimigo construiu no sistema para alcançar ali pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens que não têm informação acerca destes perigos, né? Novidades aí no eletrônico, novidades no digital, e por falta deste conhecimento, o inimigo está se infiltrando e causando danos, né, em muitas famílias. Então, realmente, assim, essa questão da onda sonora é muito perigoso. E aí, claro, né, nós, como servos de Deus, que oramos, buscamos o Senhor, podemos, sim, estar atentos a qualquer sutileza do inimigo, seja, inclusive, nesta área do campo inaudível, no campo inaudível. Por isso, a importância de estarmos sempre atentos, louvando o Senhor, né? Mudanças que acontecem no ambiente, pode ter ali uma influência, o inimigo tentando se infiltrar, e realmente, tendo atenção, nós, né, nos posicionamos e combatemos para que aquilo não venha realmente causar dano, né, nos nossos familiares. E aí vem a pergunta: como vencer essa batalha? Como podemos vencer essa batalha? A importância de remir tudo isso para a glória de Deus. Esta importância de remir o dom, remir aquilo que nós temos em mãos para usufruir em favor do reino. Por vezes, muitos não nasceram num berço
cristão, e foram se contaminando no decorrer da vida, e então teve um encontro com o Senhor, e de fato, tudo aquilo que você exercia no passado, é necessário que haja o quê? Uma remissão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E na área da música também é importante termos essa necessidade. Colocamos no nosso livro uma experiência da Evelyn, né? A Evelyn até comentou, né, recentemente, do discernimento, Sim. de espírito, e também a necessidade de remir todos os talentos que o Senhor deu e confiou nas nossas mãos. Aquilo que exercemos no passado, que por vezes não foi para louvar o Senhor, mas que daqui para frente elas precisam ser, né, usadas, utilizadas para louvar e glorificar o nome do Senhor. Principalmente a música, tudo aquilo que por vezes foi contaminado, precisamos ter essa sensibilidade de filtrar, de analisar quais são as melodias, quais são as letras, qual foi a inspiração daquele músico que gerou aquela determinada música, quais são as mentes das pessoas que estão me influenciando, que estão ali trazendo para mim, né, essa informação. Então, infelizmente, assim, um número de cristãos deixam o seu estado original de primeiro amor e acabam o quê? Se inclinando a essas sutilezas, ao invés de caminhar na contramão do sistema, como fez Davi. Acaba o quê? Se inclinando a determinadas canções que podem ter elementos contaminados, elementos que podem contaminar de maneira imperceptível, às vezes contamina o coração, né? Distantes, coisas que estão distantes da perfeita vontade do nosso Senhor. Então, não se trata apenas de ouvir apenas por ser uma boa música, porque ela tem uma qualidade. Eu sempre trago comigo a experiência que eu tive, que eu ouvia muito Led Zeppelin, e uma luta tremenda para sair daquilo que entrou na minha mente quando eu ouvia. É uma luta constante, porque as batidas rítmicas de uma determinada canção, por exemplo, eu conheço ela de cor. Aquele solo de guitarra que eu também, lá no meu passado, eu aplicava, ela vem com muita facilidade. Por quê? Porque existe uma influência espiritual por trás. Né? Quando falamos de Led Zeppelin, conforme nós falamos no último domingo, realmente isso aí é forte demais, é poderoso. E ela vai influenciar nas nossas vidas. Pode falar, irmão. Não, só rapidinho, é questão do... Não estava falando aí, né? O ambiente, né? O ambiente, muitas vezes, que estamos inserindo, né? Ele tende nós tendemos a ser influenciado, né? Se a gente não... Tem que estar sempre vigilante, né? Porque já está num mundo, né? Que essa questão das frequências, né? Como eu venho sempre falando, né? Que próximo eu sempre tenho vizinhos que estão ouvindo, né? Essas músicas, assim, sabe? E não é algo que, para quem mora em cidade grande, tem como, né? Tem como, digamos assim, combater, né? Diretamente, né? Só por meio da oração mesmo, né? E da vigilância, né? Para poder manter, né? E aí eu acho que a questão, o louvor também me ajuda muito nesse sentido, né? Para que até mesmo essa questão das frequências, né? Não tenha esse impacto, né, em nós, né? Não sei se eu estou sabendo expressar bem, né? Mas, por exemplo, né? A gente tem um exemplo nas escrituras, né? Como Saul, né? Tava ali irado, né? Contra Davi, ele tá ali tocando, né? Aquilo ali, ele tá ali louvando a Deus e aquilo ali acalma, né? A exemplo, né? O espírito, né? De Saul, né? Davi ele tocando ali, né? Então, essa questão do ambiente é muito, muito, muito importante, né? Tipo assim, tentar ao máximo, né?
evitar determinados ambientes, assim, justamente, né? Mas tem... Pra quem mora em cidade grande, assim, é muito complicado, é muito difícil. A gente não, infelizmente, a gente fica sujeito, né, a tudo isso, né, essas frequências, né? Aí requer uma vida mesmo de oração mesmo, né, de estar se posicionando, né, diariamente, né, para não ficar sujeito a nada disso, né? Essas influências. Realmente, é uma batalha contínua. Nós estamos em um contexto que vem qualquer tipo de canção, música, e não só isso, pessoas, né? Palavras declaradas, né? Não falamos somente de ondas sonoras, e é importante estarmos sempre atentos. Só citar um exemplo aqui que nós tivemos recentemente, que uma pessoa veio pedir água. Ela veio pedir água e ela, na hora de entregarmos a água para essa pessoa, ela fez um gesto e ela falou algo. Ela não falava a nossa língua. Ela falou, declarou algo, mas na hora que a Evelyn começou a passar mal, ficou tonta, quase caindo. E aí nós tivemos que orar, guerrear, para que o Senhor venha, né, agir aqui por conta disso. Ou seja, foi um gesto ali, foi uma palavra, né, que foi lançado ali. E isso acontece também, uma palavra, gestos e melodias também podem repercutir. Nós estamos envolto de um grande campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. O inimigo, ele luta incansavelmente para conquistar. É um território que ele está conquistando. Ele começa de uma forma sutil, imperceptível. Quando menos percebemos, já está o quê? Tomando conta da maior parte em áreas da nossa vida, do coração, dos sentimentos, do pensamento. Esse tipo de batalha é inevitável. Estarmos o quê? Atentos. É muito importante estarmos atentos, guerreando, orando, porque o adversário está ao derredor, sempre tentando achar um momento oportuno para atacar. Uma característica importante do inimigo é que ele conhece o valor da paciência. Quem já assistiu aquele filme Nefarious? Ele faz essa declaração. O demônio que conhece o valor da paciência. Então ele está rondando, ele lança algumas coisas para enfraquecer a pessoa. Quando a pessoa estiver ali com a guarda baixa, ele vai lá e atinge. Leva uma seta, vai influenciando a pessoa vai esfriando da fé, a pessoa vai esfriando do amor. Quando menos percebe, a iniquidade toma conta. É um tipo, uma batalha que ela é diária, ela é contínua. Davi é um exemplo para cada um de nós. Ele buscava o Senhor, ele se inspirava no Senhor para gerar os seus cânticos. Por isso que nós encontramos muitos salmos e passagens nas Escrituras. Louve ao Senhor com cântico novo. As palavras que saem da sua boca é o cântico novo, perfeito, agradável ao Senhor. Não que nós não vamos ouvir outros cânticos, mas que nós precisamos cuidar, estar atentos com todo tipo de situação. Então, encerrando aqui, né? Colocar aqui, o processo, né? Ele é doloroso de entregar o quê? Uma vida antiga para a morte e nos permitir o quê? Confiar no Senhor através da redenção. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela nos liberta. Ela vai fazer com que nós possamos o quê? Sair, identificar, enxergar tudo aquilo que está acontecendo e eu sou capaz de sair de todo tipo de cativeiro, todo tipo de engano. Então, são ações que envolvem todas as áreas. E estamos tratando da música, mas envolve todas as áreas. É uma batalha diária. Nossos pensamentos devem se pensar nas coisas que são do alto e sair das coisas que são ruins, que são contamináveis. A sonoridade, ela vai reverberar todos os sentimentos. Nossas mentes, né, são alvos do inimigo e elas precisam ser cuidadas por cada um de nós. Quando nós temos uma vida entregue ao Senhor, atentos ao que o Senhor está fazendo em nossas vidas, nós começamos a transmitir uma vida de uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade, harmonioso, agradável, exala ao Senhor uma adoração genuína e aceitável a Deus.
Amém? Então, essa é uma parte, uma fração daquilo que nós temos no nosso livro. Eu espero que houve um acréscimo aqui para os irmãos. Tem tantas outras questões aqui, somente nessa área, mas acredito que muito nós precisamos buscar no Senhor o discernimento de todas as coisas, em todas as áreas. Pergunte ao Senhor. É sempre importante lembrar, né? Sermos como bereanos. Tudo aquilo que nós buscamos, estudamos, recebemos de informação, nós precisamos ir no Senhor, colocar diante do Senhor. Senhor, o que está acontecendo aqui? Né? De fato, existe uma nocividade, existe uma contaminação aqui. Mostre no Senhor se de fato isso que eu estou fazendo, que eu estou, né, utilizando, está causando alguma coisa que vai comprometer a minha verdadeira adoração ao Senhor. Independente de onde nós estamos, seja dentro de casa, no trabalho, na escola, congregando com os irmãos, família, nós precisamos adorar o Senhor com as nossas vidas. 24 horas por dia, todos os dias, exalar uma adoração genuína, agradável ao Senhor. Amém? É isso aí, irmãos. Quem quiser perguntar, quiser compartilhar, Amém. fiquem à vontade. Amém. Irmão, a minha filha está fazendo aula de teclado e a professora pediu para ela estar aprendendo, passou para ela alguns exercícios para aprender a música do Beethoven, né? Através de cifras e tal. A quinta sinfonia, né? De Beethoven. E aí, quando a gente já tinha ouvido o irmão falar, a gente ficou meio assim de estar deixando ela assim. A gente não, na verdade, a gente fica sem saber, né? Como agir diante dessa situação, né? Se fala para a professora trocar, ou se. Porque assim, tem sentido, né? A respeito do que o irmão está falando, né? Ondas sonoras e tudo mais. O que o irmão aconselha tá fazendo? Não tem nada a ver? Pode deixar aprender? Então, o importante é estudar o compositor, quem foi Beethoven, qual foi a inspiração de Beethoven, aquilo que Beethoven construiu, né, as composições dele geram, né, influências. Busque estudar sobre ele, busque estudar sobre o que ele produziu, as pessoas da área da música que conhecem mais disso. Existem muitas fontes importantes que nós podemos nos apropriar. E aí, claro, por último, você coloca diante do Senhor, para que o Senhor te dê essa clareza, se de fato precisa trocar ou não, e tudo mais. Eu vou ser bem sincero, minha filha começou a aprender violão. E aí eu disse para ela assim, nós temos aqui alguns materiais no online, e você pode pegar conceitos da música, né? Pegar alguns arpejos, algumas coisas de exercícios do violão, mas se você quer pegar uma música para aprender, eu vou te passar e a gente vai pegar junto. O irmão sabe tocar alguma coisa assim ou não? Eu dou uma brincada aqui no violão, irmão, pouca coisa. Mas tipo assim, pra acompanhar, assim, ela tá bem no comecinho, né? Mas ela aprendeu rápido a questão da... Como é que fala aqui da mão, né? Das notas musicais, aquelas por símbolo, né? Uhum. Partitura. Isso, exatamente. Ela aprendeu. Eu só sei tocar olhando assim as cifras mesmo. Mas ela tá aprendendo. E a professora que passou, né? E aí a minha esposa perguntou para mim, eu falei, ixi, agora lá, porque eu também não conheço. Mas sim, realmente, a musicalidade como um todo, ela é frágil, ela é vulnerável às manipulações do inimigo. O que nós, cristãos, precisamos fazer é, de fato, usar o filtro, lidar para que essas manipulações, essas influências de contaminação não atinjam a cada um de nós. Então, para isso serve o quê? Estudar este compositor, estudar as suas composições, estudar a origem, a inspiração, fonte de inspiração, e se tiver alternativas
que substitui, e isso é fácil, porque existem muitos conteúdos, né, que pode substituir. Então, na dúvida, substitui. Mas, se tratando de Beethoven, eu acredito que existe uma fragilidade aí. O Marcos Miguel levantou a mão também. O que eu ia perguntar era algo parecido, com relação à música clássica, né? E tem vários, né, também, né? O irmão conhece mais sobre música, né? Porque hoje em dia diz muito assim, né? A música clássica ajuda muito, né? Com relação ao aumento, né, da criatividade, do foco, e tudo mais, né? E existe muito isso hoje em dia, né? Aí eu queria saber qual era o entendimento, assim, do irmão em relação à questão de música clássica, né? Se entraria aí dentro desse mesmo assunto, né? Entendi. A música, não dá para fazer uma classificação. Isso aqui tá limpo, isso aqui tá sujo. É algo que nós mesmos, na intimidade, na busca no Senhor, nós temos essa sensibilidade de discernir se aquilo ali tem algo contaminado. Até mesmo na música clássica. Existem muitos compositores aí nessa linha que tem contaminação. Nós temos algumas fontes aqui no livro, né, acerca disso, e, de fato, por ser algo que foi fomentado pela cultura grega, e eu até mencionei aqui os modos gregos, que fundamentam a escala maior, escala menor, tudo isso foi fomentado pela cultura grega. Mas que isso pode o quê? Ser remido. Isso pode ser tratado, alinhado em Deus, para que você ofereça a Deus o seu melhor. Claro, se aquilo que você está absorvendo, né, você tem um certo cuidado, o Deus vai te sinalizar se aquilo é contaminado ou não, né? E eu sempre trago o exemplo aqui das músicas que eu já tive de experiência, e nessa área da música clássica é a mesma conduta. Você precisa analisar, você precisa estudar o compositor, a inspiração, a origem, a história. Basicamente, a mesma aplicabilidade que a gente usaria, no caso, para músicas gospel, né? Tudo. Até gospel, meu irmão. Até gospel. Chancelinha de gospel lá não é garantia de ser limpo, não. Infelizmente, a maioria dos cristãos acha que é gospel, tá, né? Aqui é algo bom, né? Aceitável, né? E eu também tem músicas gospel que chega a ser pior, né? Eu diria assim, chega a ser até pior. Mas eu entendi, assim, né, a linha, né, irmão? Concordo. Amém. Mais alguém levantou a mão? Assim, a respeito do Beethoven, né? O Beethoven eu não achei nada aqui, mas a influência de Beethoven foi Mozart, certo? Eu entrei na página aqui para ver quem foi Mozart. Mozart escreveu aproximadamente 30 obras destinadas exclusivamente à maçonaria. Dedicou à congregação cantatas com textos que falam igualdade entre os seres humanos, seres livres de jugo imposto por determinadas religiões. Alguma coisa que nos lembra os tempos de hoje, né? Melodias compostas para atos solenes, para acompanhar os ritos e até mesmo os concertos beneficentes abertos ao público. Então, se Beethoven pegou como principal influência Mozart, a gente já tem a resposta. Mozart, da onde veio a influência dele? Pois é. Então tá respondido, irmão David. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. É só ir seguindo o rastro aí que é o ponto, né? E é isso, irmãos. Ouve assim é lindo, né? Mas o querubim sabe o que faz.